Uma outra característica do ES6, bastante utilizada em códigos JavaScript atualmente, envolve o uso do que nós chamamos de descompressão de objetos e vetores. Nesse exemplo, nas primeiras duas linhas do código, vocês podem observar que nós definimos um objeto com pessoa, né, com a propriedade nome e idade, e nós definimos uma lista, uma variável lista com múltiplos valores inseridos dentro de um vetor. Essa funcionalidade de uso de descompressão de objetos e descompressão de vetores, ela permite uma forma específica de definirmos variáveis dentro de um bloco de código, extraindo atributos ou elementos específicos dos vetores e dos objetos que são passados como parâmetro na execução dos nossos códigos. No primeiro exemplo ali, vocês podem ver que nós fazemos uma definição do let, né, com abertura e fechamento de chaves, o nome que recebe pessoa. Nesse caso, a abertura e fechamento de chaves está atrelado ao fato de que a variável pessoa é uma variável do tipo objeto. Então, nessa chamada, nós estamos fazendo a descompressão do objeto pessoa, extraindo especificamente a chave com o valor nome para uma variável dentro desse nosso escopo com o título de nome ali. Então, literalmente, esse trecho de código, nesse trecho de código específico, nós vamos estar definindo a variável nome como extraindo o valor da propriedade nome do nosso objeto pessoa. Nós podemos fazer a mesma coisa com o nome e com a idade, para extrair os valores desse nosso objeto em variáveis específicas. E também, da mesma forma, nós poderíamos fazer a mesma coisa com objetos, na verdade, ou com listas, né, com vetores, extraindo os valores do nosso vetor para nomes de variáveis específicas, utilizando a abertura e fechamento de colchetes. Nesse primeiro exemplo, nós fazemos a descompressão, né, a extração desses valores, de todos os valores do meu vetor, né, definindo 5 variáveis novas, mas nós também poderíamos fazer a definição, pegar só os 2 primeiros elementos, por exemplo, da lista, ao invés de pegar todos. Essa propriedade de descompressão de valores, de objetos e de vetores, ela é bastante utilizada na definição de funções JavaScript atualmente, em que ao invés de eu passar múltiplos atributos para uma função, eu poderia passar múltiplos parâmetros, né, para uma função, eu poderia passar um objeto contendo esses valores, e aí basicamente essa função ela extrairia desse objeto apenas os valores que são de interesse para aquela função. Nesse exemplo aqui especificamente, nós temos a definição da função, em que nós extraímos as propriedades nome, idade e profissão do objeto passado como parâmetro e ignoramos todos os outros atributos desse objeto, né? E a vantagem de utilização de códigos desse tipo é que nós não precisamos decorar a ordem dos atributos passados como parâmetro, por exemplo, e nós extraímos apenas os valores que são de importância para aquela função, ao invés de acessar o objeto como um todo, por exemplo. Da mesma forma, nós podemos fazer a mesma coisa com vetores, né? Isso daí também funcionaria, né? Fazendo a descompressão dos vetores. Dentro do JavaScript, nós também temos a definição de variáveis com valores default, né? Nesse exemplo aqui, nós temos o b igual a 3, né? Que ele define um valor padrão para o segundo parâmetro, né? Que seria o valor 3. E nós também temos um outro operador, que é o operador de REST. O operador de REST ele permite você definir múltiplos parâmetros para uma função, sem explicitamente definir quantos parâmetros aquela função poderia receber. Nesse exemplo aqui, por exemplo, nós definimos que o terceiro parâmetro da função é outros, que utiliza o operador de REST, né, que é esses 3 pontinhos, e basicamente isso daqui identifica que essa função default underline REST, ela poderia receber múltiplos parâmetros, e nós podemos acessar esses parâmetros depois, utilizando a variável outros como se ela fosse um vetor contendo cada um desses elementos. Nesse exemplo, a variável outros permite que nós acessemos os parâmetros passados para uma determinada função de forma programática, né, dentro de um vetor com índices numéricos, que nós podemos trabalhar com esses valores de forma dinâmica dentro dos nossos códigos.